Olá, professores! Sejam bem-vindos a mais um encontro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Ensino Fundamental e Médio, componente curricular Geografia. Meu nome é Cristina, estou como professora coordenadora de Núcleo Pedagógico aqui na Diretoria de Ensino Campinas Oeste. Vamos lá, então, para nosso encontro? Bom, professores, esse é o nosso 8º encontro. A pauta do encontro de hoje parece ser um pouco longa, né? Mas, na verdade, ela tem como objetivo retomar alguns aspectos aí trabalhados na pauta número 7, na qual houve um trabalho conjunto entre o componente curricular História e Geografia, em relação à abordagem da temática Educação para as Relações Étnico-Raciais. Pretendo, nesse encontro, contribuir para aprofundamento e discussão referente à temática, abordando algumas possibilidades de trabalho. No caso, eu fiz um recorte dos anos finais, trazendo uma habilidade prioritária do 7º ano e uma outra da primeira série do ensino médio para abordar. Então, vamos lá? Bom, então nós temos aí na pauta competência geral da BNCC, eu vou apresentar para vocês a competência específica de ciências humanas para o ensino fundamental, competência específica de geografia para o ensino fundamental e a possibilidade de trabalho que eu vou apresentar, que é do 7º ano, a habilidade 02, analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação socioeconômica e territorial, e discutir os conflitos e as tensões históricas e contemporâneas no Brasil, em especial no estado de São Paulo. A outra possibilidade de trabalho é com relação à primeira série do ensino médio, que é, aí no caso, eu peguei duas habilidades: aplicar os conceitos de fluxos e redes geográficas, analisar a influência da globalização na acentuação dos fluxos migratórios globais, e aí, para finalizar, eu apresento para vocês uma possibilidade de acompanhamento e avaliação da aprendizagem. E no final, é claro, tem os comentários e o encerramento. Então, vamos lá? Bom, quero apresentar a competência geral da Base Nacional Comum Curricular, que será contemplada na pauta. No caso aí, nós temos a 9ª, né, a competência geral, que é exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceito de qualquer natureza. Então, aqui temos como uma competência geral da BNCC a questão da empatia, da questão do respeito a si e ao outro, e também do agir sem preconceitos, que é muito importante. Vamos, então, para a próxima competência. Aqui, no caso, nós temos uma competência específica de ciências humanas para o ensino fundamental. É a competência número 1, compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o respeito à diferença em uma sociedade plural e promover os direitos humanos. Então, nós temos aí a questão de se reconhecer e saber que há identidades diferentes, né? E cabendo respeitar a essas diferenças, promovendo os direitos humanos. Nesse caso, entra aí a questão do tema transversal, que é a educação das relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, tem aí a sigla de ERER. No caso aí, ela também contempla a nossa pauta, esse tema transversal. Como competência específica de geografia do nosso componente curricular, nós temos a competência 3, eu escolhi aqui, recortei a competência 3, há outras também que são possíveis de serem trabalhadas
com essa pauta que eu vou abordar, mas eu escolhi em especial a terceira competência, que é desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação do raciocínio geográfico na análise da ocupação humana e produção do espaço, envolvendo os princípios de analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e também ordem. Então, está muito ligada à questão da ocupação humana, né, que nós vamos falar um pouquinho ainda, principalmente no 7º ano, a questão aí da formação territorial, né? E na primeira série do ensino médio, nós vamos tratar um pouquinho da questão da migração. Então, vamos lá? Bom, pessoal, gostaria de ressaltar que o objetivo da reunião é possibilitar a reflexão a respeito de possibilidades de trabalho em geografia, possibilidade de complementação do material de apoio, que é o São Paulo Faz Escola, ou até mesmo de adaptação. Mas já visto que as especificidades do momento, né, de afastamento social e atividades escolares não presenciais que estamos vivenciando. O ano e a série aqui, no caso, é o 7º. Nós temos aí como habilidade, é o 7º ano, temos como habilidade analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação socioeconômica e territorial e discutir os conflitos e as tensões históricas e contemporâneas no Brasil e em especial no estado de São Paulo. Então esse é o recorte, é a habilidade priorizada nesse momento, prioritária pela SEDUC para o 2º bimestre e que eu achei muito pertinente estar aqui abordando com vocês por meio desse vídeo. Esse vídeo aqui eu já passei para vocês na reunião anterior, onde nós fizemos o trabalho conjunto com o componente curricular História e Geografia, só que na reunião anterior eu passei apenas uma parte do vídeo. Nessa reunião, como nós estamos todos aqui professores de geografia, então eu pretendo passar na íntegra para que nós possamos aí refletir a respeito de alguns aspectos, né? A solicitação, aí, o encaminhamento e de possibilidade de trabalho seria a solicitação de que os alunos assistam o vídeo e anotem suas impressões, reflexões no caderno. Então vamos lá para o vídeo, pessoal? Sem dúvidas, a América foi construída com o suor e sangue de milhares de africanos escravizados. Essa, com certeza, é uma mancha na nossa história que jamais será esquecida. E nesse episódio do Auto de Histórias, nós vamos conhecer um pouco dos bastidores da construção desse Brasil que cresceu muito mais africano do que você possa imaginar. A partir do século XV, com as expansões marítimas, a África acabou se tornando um grande exportador de vidas humanas para o trabalho forçado. As Américas receberam milhões de escravos, e uma grande parte desses milhões deram entrada no Rio de Janeiro. E além de ter sido o último país a abolir a escravidão, o Brasil fez dessa tragédia um dos sistemas mais lucrativos de sua história. Que a grande economia do Rio era a economia do tráfico de escravos. Nenhum negócio é tão lucrativo quanto o tráfico de escravos. Entre encher o navio de mercadoria e trazer esse navio para a América, praticamente sem perda nenhuma, é um lucro de quase 500%. Então, nenhuma atividade econômica é tão rentável. O tráfico de escravos se tornou o mais lucrativo quando os europeus espalharam a cana-de-açúcar pelas Américas. O açúcar era um produto caro, de luxo e de alto consumo. No início do plantio de cana no século XVI, milhares e milhares de indígenas foram escravizados. Mas por conta do alto índice de mortes causadas pelas doenças que os próprios europeus trouxeram para o Brasil, eles perceberam que escravizar os povos da terra era uma coisa que não ia dar muito certo. E assim começou o tráfico de africanos, que além de mais resistentes a essas doenças, já estavam familiarizados com o plantio, porque vinham de uma sociedade agrícola.
Porque a gente tem que pensar, o cara levou um tempo lá no interior da África até ser capturado, até ser levado para o litoral, até ser vendido. Uma vez vendido, até atravessar o oceano. E dependendo de onde ele veio da África, ele vem para o Rio, vai para a Bahia, da Bahia tem que vir para o Rio depois, sei lá. Então tem um itinerário, tem um processo que é longo. Aí essa pessoa, ela chega no Rio de Janeiro, por exemplo, e está doente, e o médico define, olha, uma quarentena de tanto tempo, e aí ele vai para a Ilha de Bom Jesus, atual Fundão, ou na Ilha das Enxadas, e fica lá um tempo. E quando termina, ele retorna e entra na cidade. Essa daqui é a Casa França Brasil. Hoje você pode encontrar vários eventos e exposições aqui dentro. Mas, durante muitos anos, aqui funcionava a alfândega. Grande parte das mercadorias que chegavam ao Brasil eram obrigadas a passar por aqui, incluindo os escravos. A Casa França Brasil, antigamente, tinha sido a alfândega do Rio de Janeiro. Então, os escravos, eles passavam por ali para se pagar o fisco, etc. Também havia a visita da saúde, que era para averiguar a saúde das pessoas que estavam nos barcos. E o médico da Câmara, ele definia o tempo de quarentena. E, ao cabo da quarentena, essa pessoa retornava para pagar o fisco na alfândega e depois entrar na cidade. Era muito caótico, muito confuso. A elite morava ali. Era um espetáculo desagradável, então a elite gosta de espetáculos desagradáveis fora do seu olhar. Essa transferência do ponto de comércio de escravos irritou muito os comerciantes. Até porque na época tudo era mais distante e essa logística ia acabar destrambelhando eles. Mas mesmo assim, em 1779, transferiram o ponto de vendas lá para a Rua Camerino, antigamente chamada de Rua do Valongo. E um grupo também que ficou muito irritado foram os atravessadores. Imagina, chegava um navio, um monte de gente já corria, já comprava tudo, e quando chegavam os fazendeiros, o pessoal revendia mais caro. Então havia também isso. Pois é, até para vender seres humanos, os caras ainda encontram um jeito de fazer mutreta. Tinha dois tipos de gente. Tinha o cara que queria vender mais caro, para ferrar com os fazendeiros, mas também havia aqueles que não tinham tanto dinheiro assim, compravam um escravo doente para recuperá-lo e depois vender mais caro também. E isso, de certo modo, acabou até protegendo essas pessoas, porque alguns vereadores falavam, bem, a existência dessa figura é conveniente, porque com isso você reduz a mortalidade e você dá um emprego para essas pessoas que não têm muito o que fazer. Então, eles traficam escravos. Então, é algo que é útil para eles e para a sociedade. Um pouco essa era a ideia daqueles que defendiam a presença dos atravessadores. Muita gente imagina a África como uma unidade, uma sociedade com as mesmas línguas, mesmos hábitos, culturas e religiosidades. Isso está longe de ser verdade. Muitas vezes os prisioneiros africanos eram separados antes do embarque para diminuir o risco de um motim. E nessa quebra, muitos africanos acabaram descobrindo uma África que nunca tinham visto antes. Os escravos vinham do interior. Então, como eles já vinham de lugares muito diferentes, quando chegavam no litoral já vinha gente de várias de origens distintas. E, aliás, é nesse momento que eles conseguem perceber que pessoas de lugares diferentes têm cultura comum. Eles conseguem perceber o tronco linguístico nessa hora. Pessoas de origens diferentes falam coisas, e em algumas coisas eles se entendem. Claro, não quer dizer tudo, mas seria que nem a gente encontrar um francês e perceber que tem uma coisinha ou outra, ou um espanhol, ou um italiano, e perceber que tem uma coisinha ou outra que está em comum. Eles percebem isso. O tráfico atlântico ajuda o africano a descobrir a África. Mas hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a rotina dos escravizados. Vamos falar sobre as diferentes épocas e diferentes formas de escravidão que aconteceram aqui no Brasil ao longo dos séculos. O século XVI foi marcado pela exploração da mão de obra indígena. Para cada um escravo africano, haviam mais de 10 escravos índios. O escravo era caro, tanto que o escravo era usado em atividades domésticas. Só os grandes senhores de terra usavam escravos africanos. No século XVII, a escravidão do açúcar aumenta de proporção. A população negra já se torna maioria em cidades como Salvador e Pernambuco. O eixo do Brasil era Salvador e Recife. Aí você tem grande número de escravos em engenhos de açúcar, que tem 100, 200, 300 escravos. Então, em princípio, o africano, ele é impessoal. Ele é uma multidão, onde ele às vezes nem vê o próprio proprietário. Só lida com o feitor. No século XVIII, mais um grande número de africanos chega ao Brasil rumo às Minas Gerais. O intenso ciclo do ouro deu uma guinada na economia da colônia, surgindo assim a escravidão de ganho. Os escravos saíam às ruas para vender suas mercadorias e alguns deles conseguiam lucrar e até comprar sua própria liberdade. Porque, em geral, esses africanos que vão para a rua, na Bahia, no século XVIII, são africanos ocidentais. Africanos que vêm das atuais Nigéria, Gana, Togo, Costa do Marfim, Serra Leoa, Senegal. Essa região da África Ocidental, ela tem uma tradição comercial muito forte. Desde o ano 1000 que você tem comércio a longa distância da África Ocidental com o Islã, com Meca.
Então eles são treinados para trabalhar com comércio. Então os senhores sabem disso. Então, em geral, tanto na Bahia quanto no Rio, escolhem mulheres da África Ocidental para serem mercadoras, porque sabem que elas têm aptidão para isso. Então, muitas vezes o escravo, o senhor, ao contrário do que se pensa, é obrigado a respeitar a aptidão do escravo, saber onde o escravo se desenvolve melhor, o que ele gosta. Por incrível que pareça, o senhor dele tem que perguntar o que o escravo gosta de fazer. Isso é muito comum no meio urbano. Já no século XIX, o cenário muda mais uma vez com o início do ciclo do café. Um número ainda maior de africanos chega ao Brasil. Parte deles segue para as lavouras e a outra parte para as cidades para trabalhar como vendedores ambulantes. É muito importante que a gente entenda a grande diferença que existia entre a escravidão rural e a escravidão urbana. Na escravidão urbana, o escravo tem possibilidades de ter relações pessoais, é mais personalizado. Se ele pega um senhor que negocia com ele e fala, ó, tu pode morar sozinho, vem de tempos em tempos aqui, traz o dinheiro. Dentro da realidade possível, tá ok, entenda? Eu não tô falando que a escravidão é agradável, mas dentro do que tá disposto, tá disponível, não é o pior dos universos. Tem gente sofrendo mais, tem gente pior. Eu ainda consigo ter um grau de autonomia. Final de semana eu ainda saio, eu tenho uma namorada, eu tenho minha própria casa. Eu saio para trabalhar e eu contrato alguém para trabalhar para mim. Escravos fazem isso. Na escravidão urbana, a dependência senhorial é muito maior. Muitas vezes o escravo de ganho que vende na rua sustenta ele, sustenta a casa que ele mora, que não é a senhorial, que ele aluga a casa, comida, alimentação, roupa, e sustenta a casa senhorial. Ele é obrigado a sustentar duas casas. Inclusive, tem gente que ameaça o escravo falando que vai vender ele para o meio rural. É uma ameaça. Isso é um tom de ameaça. Como você pode ameaçar o escravo? Falando que a vida dele vai ficar pior. Fala assim, ó, você vai ficar aqui com dificuldade? Eu conheço alguém que pode te levar lá para o interior, para você trabalhar numa senzala lá. Então, isso também é usado como um elemento pedagógico, um elemento de apassivamento com o cativo. Ninguém quer sair do meio urbano, né? A gente consegue entender um pouco sobre a rotina das ruas do Rio, analisando gravuras de artistas como Debré e Rugendas. Eles estiveram aqui no início do século XIX e retrataram tudo que viam. Tudo isso com muito detalhe. Os escravos de ganho eram aqueles que geralmente não trabalhavam sob supervisão do feitor ou de seu proprietário, mas eram obrigados a dar a ele uma quantia de dinheiro todo dia ou toda semana. O que sobrasse era dele, mas essa sobra ele tinha que guardar, porque se no dia seguinte ele não conseguisse atingir aquele mínimo, ele completava com a sobra do dia anterior, porque senão ele era punido. Porque o que ele paga ao seu senhor é algo fixo, o que ele ganha é variável. Quanto mais ele ganhar, mais ele vai poder acumular para ele e não para o seu senhor. Então é comum ver escravos de ganho trabalhando na rua com 10 horas da noite, 11 da noite, somente mulheres, carregando cesto. Então você vê que já é uma lógica quase que de empreendedorismo. Nessa época, o tráfico da África Ocidental diminui e o da África Central aumenta. Ou seja, os africanos da África Central vêm para o Brasil e aprendem a cultura do comércio com os africanos da África Ocidental que já estão aqui. O africano acorda de manhã, ele vai buscar água. Primeira coisa do cotidiano do africano é o ganho, ou para sua casa ou para a casa senhorial. Depois ele vai buscar água, que é por volta de 6 horas da manhã, é que ele vai realmente trabalhar, vender mercadorias. Ele come na rua, aqui nessa área daqui, que é a Praia do Peixe, uma quantidade imensa, como está em Debré, de africanos que vendiam angu, que é a comida. Inclusive havia o zungu, que é um livro que eu escrevi também, zungu. Que zungu quer dizer Nizi Angu. Nizi é a língua do Congo, quer dizer casa. Então o zungu, na verdade, quer dizer Nizi Angu, casa de angu. Então haviam casas no Rio que vendiam comida para escravos de ganho. Agora, esse angu das anguzeiras na rua não era dos mais sofisticados, porque senão seria um prato caro. E o angu das anguzeiras era comida de escravos de ganho e custava 1 vitém a colherada. Então ele trabalhava até o meio-dia, depois que ele ia comer, voltava 1 hora da tarde e ficava ali até o pôr do sol. Quando voltava para casa, quando ele morava na casa senhorial, inclusive, ele voltava e tinha que fazer as tarefas domésticas. Então era comum o escravo trabalhar na rua e também trabalhar na casa senhorial. Então a gente vê um escravo na rua vendendo alguma coisa, que a gente sempre pensa, né? Pô, o cara não fugiu. Eu acho que é um sentimento de todo mundo, né? Todo mundo olha e fala, tá bom, o senhor deixou ele sair de casa, ele foi lá na esquina e ele voltou, irmão. Por que ele não foge? Porque a vida de fugida é difícil. A vida de fugido não é fácil, ele pode ser reescravizado. Ele pode pegar um senhor ainda pior.
Agora nós estamos na Praça 15. Você com certeza conhece a história desse local, porque já viu o episódio sobre a Praça 15 aqui no Altas Histórias, né? Pois bem, esse aqui era o ponto principal da cidade de Porto, que era o Rio de Janeiro. E por muitos anos, milhares de escravos passaram por aqui e eram vendidos ali embaixo, na antiga Rua Direita, que hoje é conhecida como 1º de Março. A Câmara vai reclamar da presença das lojas que vendiam escravos na Rua Direita, que é a atual 1º de Março. Essas pessoas, eles entravam pela cidade pela alfândega e já botavam o pé na porta, eles já estavam na Rua 1º de Março, eles eram então vendidos ali naquelas lojas da Praça do Comércio. Havia então um esforço de, olha, vamos transferir para fora da cidade, vamos transferir esse comércio para extramuros, para a área suburbana. Eu considero esse vídeo bastante enriquecedor. Ele tem muitos elementos para reflexão, né, como a questão do tráfico de escravos, tráfico de negros, a migração forçada, as diferentes formas de escravidão, atividades econômicas desenvolvidas no período colonial no Brasil, além da questão, é importante destacar também a presença do negro e índio na formação socioeconômica e territorial do Brasil. Bom, após esse vídeo, a sugestão que eu tenho de trabalho é com o site Brasil 500 anos. Aí nós temos aí o site Brasil 500 anos. O site ele possui informações e dados referentes à formação territorial e também a questão do povoamento aqui, estou mostrando para vocês, e também estatísticas de povoamento, além de uma linha do tempo aqui, que mostra os eventos aí ocorridos no processo de formação do nosso território, do território brasileiro, e também na questão de povoamento. No caso, nós sugerimos a solicitação ao aluno da navegação pelo site, para conhecimento e após a leitura e análise de um texto que está presente aqui no território brasileiro e povoamento. Então, nós vamos lá, navegar, território brasileiro e povoamento, e nós vamos aqui em negros. Tem aqui a questão das regiões de origem dos negros, o trabalho dos negros africanos, a questão das denominações das etnias, denominações étnicas, desculpe, as resistências dos escravos, a população negra no Brasil e a herança cultural negra e racismo. Então, no caso aí, nós vamos para o trabalho dos negros africanos. Então, a proposta é sugerir para os alunos, pedir para que os alunos entrem, naveguem no site, conheçam, e depois aqui nessa parte onde nós temos negros, que abram e leiam o texto, o território, o trabalho dos negros africanos. No caso, ele vai mostrar aqui para nós como o negro substituiu o trabalho do indígena, a questão do declínio da população nativa. No Brasil, o escravo predominou em quase todos os setores econômicos. Ele vai falar da economia, do gado, das pequenas manufaturas, trabalho doméstico. Aí nós temos também, deixa eu voltar aqui, a imagem do Debré, muito bonita a obra. E nós temos uma outra obra aqui também, tá? Então, esse material, ele contempla e aprofunda as discussões referentes aí à habilidade em questão, que é analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação socioeconômica e territorial. E ele permite também, esse texto, permite que o aluno reflita e compare com os elementos apresentados ali no vídeo. Então, como sugestão de atividade, como sugestão ou possibilidade de atividade, eu coloquei para vocês os seguintes elementos. Primeiro, leitura e análise do texto em comparação com o vídeo. Depois, uma sugestão, uma possibilidade de atividade seria pedir para os alunos realizarem uma produção escrita referente a essa comparação do vídeo com o texto.
ou então questões para reflexão ou representação por meio de desenhos, por exemplo, tá? A respeito do deslocamento da África para o Brasil e do deslocamento dentro do próprio Brasil, do litoral para o interior, e a questão da substituição do trabalho indígena, as atividades comerciais e ciclos econômicos, como, por exemplo, a utilização de mão de obra indígena e negra, seriam algumas possibilidades de encaminhamento. Tá? Outra coisa também, muito interessante, um outro fator muito interessante, seria a análise e comparação das obras de arte, que aí onde nós vimos que aquelas obras de arte tem uma que representa a escravidão negra urbana e a outra a escravidão negra rural. Então, seria um elemento muito interessante também de trabalhar ali com o aluno, além da questão da produção escrita, essa questão da leitura, nós teríamos também o trabalho com análise de imagem. Bom, então vamos continuar então. Uma outra possibilidade de trabalho que eu coloquei aqui para vocês é com relação ao ensino médio. Aí no ensino médio nós temos o conteúdo, as mudanças das distâncias geográficas e os processos migratórios, né? No tema os sentidos da globalização, e tem duas habilidades básicas aí que eu contemplei: aplicar os conceitos de fluxos e rede geográfica, analisar a influência da globalização na acentuação dos fluxos migratórios globais. Aí eu escolhi um vídeo do Instituto ADOS, que é uma entrevista com o Leandro Carnal. Né? Esse vídeo ele tem cerca de 6 minutos e é bastante enriquecedor, tá? E eu vou passar para vocês agora também. Acho que a principal questão é entender que a humanidade é formada de migrantes, migrantes que saíram da África para se espalhar pela Ásia, pela Europa, pela Oceania e pelas Américas. Somos todos descendentes de imigrantes. Inclusive, quem aqui tem o privilégio de ter sangue indígena em São Paulo é descendente de imigrantes tupis que vieram da Amazônia para o litoral brasileiro e aqui atacaram os povos sambaqui, gente que foi forçada a sair da África, que foi forçada por pobreza ou por perseguição na Europa. Somos todos migrantes, somos todos absolutamente em movimento, essa é a característica da humanidade. E trabalhar com isso, com o aumento de nacionalismo e com o aumento de resistência ao estrangeiro, à xenofobia, é uma combinação perigosa, uma combinação de ódio, que nesse momento a gente é obrigado a parar para pensar, porque o ódio sempre é destrutivo, tanto para quem emite quanto para a vítima. Ele é destrutivo das relações. Então esse é um momento bom para pensar nossos movimentos, conscientes e inconscientes, e a nossa obrigação constitucional, moral e ética de solidariedade. Somos migrantes. Todas as famílias de todos nós migraram em algum momento histórico, seja por migração voluntária ou, como a maior parte de nós, forçada ou por necessidade grave. Então é curioso que a gente se esqueça dessas origens em nome de um nacionalismo, ou em nome de preconceitos, ou em nome de algum ódio deliberado que nos é ensinado, e esqueça que do outro lado tem um ser humano. Eu acho que nós temos uma dificuldade em conceber, por exemplo, a raiva brasileira, o ódio, ou a violência. Nós nos concebemos como um país pacífico e apagamos da nossa memória as profundas violências feitas contra povos indígenas, contra escravos, contra os migrantes pobres que chegavam a esse país, e nós temos dificuldade em ver essa violência. Outros países falam muito em guerra civil, nós insistimos apenas em balaiada, cabanagem, revolução no Rio Grande do Sul, farrapos, e não falamos em guerra civil. Temos dificuldade em olhar para os nossos massacres, Canudos, Contestado, temos dificuldade de lidar com a nossa própria violência. O brasileiro constrói uma memória de um país sem ódios, de um país harmônico. Isso não tem nenhuma base histórica, isso é um equívoco. Nós somos um país tomado por muita desconfiança, especialmente nesse momento, com crise econômica, com vizinhos em colapso e com crises ainda piores do que a nossa, como na Venezuela ou na Síria. Você está diante do medo, e o medo, ele é o pai e a mãe de quase todo preconceito, o pai e a mãe de quase todo ódio. Alguém que odeia sempre alguém com medo de perder alguma coisa.
São duas fontes de medo. Ou eu conheço alguma coisa, sei que aquilo me faz mal, e aí eu tenho receio, tá? Ou eu tenho medo infundado num preconceito anterior, me foi ensinado a ter medo daquilo. Estudar história te liberta dessas coisas, porque ao longo do tempo você vê que as pessoas temeram coisas distintas, recearam coisas distintas e foram alargando os seus conhecimentos em algumas coisas e ao mesmo tempo esquecendo outras. A biologia ensina que quanto mais houver mestiçagem entre os animais, mais resistente ele será. Quanto mais ele for, abre aspas, um cachorro de raça, mais frágil ele será. Que nós temos uma possibilidade de combinações genéticas, de diversidade, de capacidade de pensar a diferença, que é sempre enriquecedora. Os maiores países do mundo, os mais produtivos, sempre foram países onde a diferença foi bem aceita. De Estados Unidos, o país mais rico do mundo, a China, que comporta diversas etnias, ainda que os Han dominem a China, as zonas de transição e de migrações, como a Península Ibérica, a Península Itálica, a Península Balcânica e assim por diante. Onde houver essa possibilidade de conviver com a diferença, nós temos um caminho melhor, mais aberto, para a gente produzir uma riqueza da humanidade que é a diferença e não a unidade. A unidade, aliás, é sempre um projeto fascista, não é um projeto humano. Bom, possibilidade, então, de encaminhamentos de trabalho. Depois de assistir o vídeo e também pedir para os alunos realizarem as anotações no caderno, as reflexões, as dúvidas, um outro momento seria visitar ou pedir para o aluno entrar no museu, no site do Museu da Imigração, visitar e conhecer alguns elementos, 2 documentos que eu acho muito importantes para trabalhar a questão aqui desses elementos abordados aí no vídeo, que seria principalmente a questão de fatores relacionados ao deslocamento espacial, à migração, ao nacionalismo, à xenofobia, ao preconceito, à violência contra os povos nativos, que no caso aí, os índios, por exemplo. Então, vamos lá visitar o Museu da Imigração. Museu da Imigração. Eu acredito que muitos de vocês já conheçam o site, já conhecem o Museu da Imigração. O que eu quero chamar a atenção para vocês é aqui na questão do acervo e pesquisa, né, que tem a visite, né, para você conhecer o museu, as exposições e eventos que estão acontecendo agora nesse momento de pandemia, nem tanto, né, tá tudo tão parado, e acervo e pesquisa, que é o elemento que eu quero trabalhar com vocês agora. Aqui embaixo nós temos o educativo, tem programas, agendamento de visitas e materiais educativos. É aqui que eu quero mostrar para vocês vários materiais que nós podemos aí baixar e trabalhar com os nossos alunos. Tem várias, vamos dizer assim, espécies de cartilhas das exposições que foram realizadas ali no museu. E eu quero destacar 2 cartilhas ou dois documentos. O primeiro documento seria este, Direitos Migrantes. Bom, deixa carregar. E o outro documento é este, Exposição Vidas Refugiadas. Então vamos lá ver os direitos dos migrantes, nenhum a menos. E olha que interessante aqui, nenhum ser humano é ilegal. Está escrito aqui em árabe, tá? Aí nós vamos ter aqui uma apresentação desse material, falando que o objetivo é um diálogo sobre os conteúdos da exposição Direitos dos Migrantes. Aí fala um pouquinho da exposição. Tem aqui uma fala a respeito das fronteiras. Todas as pessoas estão sujeitas em determinado momento da vida a querer ou ter que migrar, porém são muitas as fronteiras encontradas. Em nível mais explícito podemos mencionar as fronteiras legais
e as fronteiras simbólicas. Então, é muito interessante trabalhar aqui com essa questão de fronteiras, principalmente no ensino médio, né? Aí ele vai falar mais a respeito das fronteiras legais, das fronteiras simbólicas, da questão das mulheres, né? Nós temos aqui também a questão da mobilização por direitos e participação política, que aí entra a questão de direitos humanos. Nós temos a questão da cultura também abordada e uma parte muito interessante, propostas de atividades. Então aqui tem algumas sugestões, professores, que vocês, nesse momento de pandemia, podem estar pensando em, ou até mesmo adaptando para trabalhar com os alunos, tá? Então são várias sugestões de atividade, desde histórias, imaginando histórias cruzadas, até mesmo ele apresenta um trecho do Estatuto do Estrangeiro de 1980, tem também aqui poesia, aqui a poesia, e aí nós temos o encerramento desse material, desse documento, tá? Então eu sugiro para que vocês, após realizarem aí com o aluno acompanhar, assistir esse vídeo, para que vocês possam também trabalhar essa cartilha com eles, destacando alguns elementos dessa cartilha. Bom, o outro material que nós temos é esse daqui, Vidas Refugiadas. Vidas Refugiadas também foi uma exposição lá no Museu da Imigração. E aqui ele coloca para nós várias formas com que vocês, professores, podem trabalhar com esse material, jogos de curadoria, questão de território e fronteira, história coletiva. Aqui ele coloca algumas personagens mulheres e algumas situações hipotéticas dessas mulheres que possibilitaram a elas saírem de seus países para migrarem ou se refugiarem em outros locais. Então, é um trabalho muito importante também. Fala aqui nesse documento, ele aborda principalmente a questão de refugiados, os motivos que levam as pessoas a sair de seus países em busca de um refúgio em outro local. Então, é uma atividade bem prática, são situações, né, que ele coloca aí para trabalhar com os estudantes. Sugiro também que vocês dêem uma olhada nesse material, que é bastante enriquecedor para o trabalho também. Bom, voltando, espera só um pouquinho, deixa eu voltar aqui, PPT, apresentação. Bom, então nós já vimos do museu. Aqui eu tenho as possibilidades de trabalho com esse material que eu quero apresentar para vocês. A análise do vídeo e leitura e análise do material Direitos Migrantes, nenhum a menos. Então, seria comparar, como eu disse para vocês, analisarem o vídeo, comparar com o material, a possibilidade é a produção escrita, questões para reflexão, por exemplo, a respeito de migrações, dos tipos de migrações e dos fatores que levam as pessoas a migrarem, a questão dos direitos humanos, né? E aí também a utilização, uma outra possibilidade é a utilização ou adaptação do material Vidas Refugiadas. Bom, uma outra coisa que eu quero, um outro elemento que eu quero passar para vocês, uma outra possibilidade, é com relação ao Instituto ADUS, que trabalha também principalmente com essa questão de refugiados. Vamos lá então, quero apresentar para vocês no Instituto ADUS um vídeo de uma história de vida. Aqui nós estamos no Instituto ADUS, aqui vocês poderão conhecer um pouco mais a respeito do Instituto, os projetos que eles possuem com relação à questão de refugiados. E aqui embaixo nós temos várias histórias de vida. E se vocês apertarem aqui, acessarem aqui, ver mais vídeos, ele vai abrir o canal do YouTube, onde há mais vídeos lá disponíveis. Aqui eu gostaria de mostrar para vocês, apresentar um pequeno trecho de um vídeo para que vocês possam ver o relato desta
advogada Silvio, uma mulher que teve que deixar seu país apenas com seus filhos, com nada mais. O motivo? Perseguição e medo da morte. Ela chegou ao Brasil e aqui encontrou uma das maiores surpresas que poderia lhe reservar. Muito interessante esse vídeo, pessoal. Então vamos lá. Ele tem 4 minutinhos, pessoal, tá? E eu não vou chegar a passar completo para vocês, não. Só um trechinho que eu vou passar para vocês. No Congo, eu era advogada e tinha uma vida mais ou menos organizada, casa própria, carro, casada, os filhos, isso tudo que todo mundo entende da vida, né? Toda mulher pensa da vida dela. E até que aconteceu que, por problema político, meu esposo foi preso, ele fugiu, essa violência com ele sobrou para mim, para os meus filhos, que eu decidi também sair do meu país. Eu saí do meu país fugindo, não queria nem saber do que estava acontecendo mais. Quando eu saí, não pensava mais que tinha um homem na minha vida. Quando eu saí, não pensava mais que tinha uma família que eu contava. Para mim, era salvar o que eu tinha na mão. Eu acho que essa força foi mais porque eu queria salvar meus filhos. Aí eu queria ficar mais forte para transmitir essa força também para eles, aguentar o que a gente estava passando. Depois de 40 dias de viagem, mais de 40 dias que eu decidi sair em qualquer lugar. Aí para mim, estava sabendo já que estava longe do meu país. Aí que quando eu debarquei, que eu cheguei aqui no Brasil. Você está saindo de onde que você está saindo, você está sabendo de onde você está saindo, mas você não tem como voltar atrás. E você está chegando num lugar que você não sabe para onde começar. Não faltava de comer, não faltava onde dormir, mas me faltava muita coisa. Meu filho estava doente. Aí eu levei no médico não tinha remédio. O remédio que ele receitava não tinha no posto. Aí eu decidi ir na Caritas para pedir ajuda. Nem passei um minuto que ele acabou de me atender e chamou o nome do meu esposo. Aí eu fiquei abaliada, não sabia muito bem exprimar o que estava sentindo. Aí fiquei atrás da mulher. Aí a mulher não estava entendendo por que estava atrás dela. Aí que chegou uma pessoa para me atender, para saber o que eu queria mesmo, uma pessoa que falava francês. Aí que eles foram procurar e era meu esposo mesmo, que estava aqui no Brasil também. Ele também tinha fugido de lá, veio para cá. E porque naquela época tinha isso muito. Cada 1 mês, 2 meses, chegava um navio. Esse reencontro foi maravilhoso. O Brasil que me escolheu, não foi eu que escolhi o Brasil. Quando eu saí do meu país, não estava pensando em vir para o Brasil. Eu cheguei no Brasil e encontrei uma pessoa que eu amo na minha vida. Então, eu não chamo isso de coincidência, não. Eu chamo isso de destino. O meu destino era no Brasil. Essa história que estou contando hoje aprendeu muita coisa na minha vida. Aprendeu na minha vida que nunca desiste do seu sonho. Nunca abaixa as mãos para conseguir uma coisa. Nunca fala que não, esse aqui não é para mim. Nunca fala que esse aqui não vou conseguir. E a vida é assim, a vida é feita de mais de surpresa que você não podia esperar da vida. Eu sou feliz.
Para finalizar, eu coloco aqui algumas possibilidades de trabalho com relação ao acompanhamento e avaliação da aprendizagem. Essas possibilidades, costumeiramente nas nossas reuniões, eu coloco que seria valorizar sempre os recursos disponíveis, né, que os alunos possuem, ou pedir para eles tirarem uma imagem, uma foto da produção escrita, ou até mesmo pedir para eles gravarem um áudio comentando a respeito do que eles aprenderam, fazer desenhos a respeito da aprendizagem ou participação em fóruns, no WhatsApp, junto com a professora. Isso para aqueles que estão conectados. Aqueles que não estão conectados, pessoal, essas atividades ficam um pouco mais difíceis de serem desenvolvidas. Aí teríamos que utilizar o material de apoio, que é o caderno do aluno, que é o material São Paulo Faz Escola, ou até mesmo produzir roteiros de estudo destinado a esses alunos que não estão conectados, que não possuem acesso à internet ou até mesmo a questão da TV. E se não for possível realizar as entregas durante o período de atividades não presenciais, podem ser propostas produções a serem entregues na escola ou no retorno das aulas presenciais. Isso depende de um diálogo combinado com a equipe gestora. Bom, pessoal, espero que as sugestões possibilitem novas reflexões, né, e possibilidades de trabalho nesse período de pandemia. Ponto. Agradeço muito a atenção de vocês nesse encontro e espero revê-los no nosso próximo encontro. Um abraço, até mais.